Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje a gente vai criar uma estrutura de uma landing page para advogados usando a inteligência artificial. E o recurso que a gente vai usar para construir essa landing page é o ChatGPT, que é uma plataforma que revolucionária, assim, muita gente já considerando o ChatGPT como revolucionário, uma plataforma que demorou pouquíssimos meses para alcançar 100 milhões de usuários e é uma plataforma basicamente onde você pode colocar diversos comandos e a máquina vai te dar diversas respostas sobre tudo, tá? Tudo que você quiser responder, tudo que você quiser, ou melhor, que você quiser perguntar para a plataforma, para a máquina de alguma forma vai ter respostas para você e são respostas surpreendentemente completas, assim, que você vai olhar assim, você vai ver que você pode perguntar muitas coisas e você vai ver que o nível de profundidade dessas perguntas realmente impressiona. Então, por isso que veio uma plataforma que veio para ficar, é uma das grandes novidades aí no mundo da tecnologia nesse ano de 2023 e, claro, está ao alcance de todos e quando está ao alcance de todos, a gente pode usar ao nosso favor, seja ele no nosso negócio, seja ele no nosso escritório de advocacia, beleza? Bom, a gente vai para o nosso conteúdo aqui e muitos advogados aqui, usando a gente para iniciar esse tema, muitos advogados eles têm dificuldades com relação aos textos das landing pages, tá? Essa é uma coisa que acontece bastante. Muitos advogados assim, eu quero fazer uma landing page aqui, tá? Mas eu não sei o que coloco, não sei o que eu escrevo, tal. Por isso que a gente até entrega um formulário para os advogados, até para os advogados se balizarem e começarem a escreverem, começarem a ter ideias do que colocar na landing page, tá? Lembre que aqui no nosso trabalho aqui, a gente dá esse apoio, né? Assim, a gente manda um formulário para o advogado vai lá e escreve, preenche o formulário e a partir desse formulário a gente consegue organizar a estrutura, tá? Mas assim, a inteligência artificial veio para ajudar, como a gente falou, veio para ficar, veio para ajudar muito no nosso trabalho. E a inteligência artificial, muita gente pergunta, mas a inteligência artificial vai tomar empregos de pessoas que trabalham com copywriting, que é esse estilo de texto mais persuasivo, né? Um texto que induza uma pessoa a tomar alguma atitude, seja ela fazer alguma compra, seja ela entrar em contato, seja ela preencher um formulário, seja lá o que for. Então, ou seja, muita gente falando que a inteligência artificial vai tomar esses empregos. Muito pelo contrário, tá? Acreditamos que a inteligência artificial de alguma forma pode substituir de algum modo a força humana de trabalho, mas nesse caso aqui ela é um excelente assistente, tá? E você não pode colocar tudo nas mãos da inteligência artificial para a inteligência artificial fazer tudo, mas você pode usar a inteligência artificial como um grande assistente para o seu trabalho, tá? Então é isso que a gente vai criar aqui, que a gente vai começar aqui e são esses a partir dessa premissa que a gente vai poder construir os nossos textos, as nossas estruturas, as estruturas para as landing pages dos escritórios, tá? Bom, a gente sugeriu aqui, a gente vai colocar, a gente não pode dar, me escreva, a gente pode colocar simplesmente aqui no chat GPT aqui, ó, me escreve uma landing page aí, me dá uma landing page. Não, se você fizer isso, pode até surgir um tipo de resultado, mas o segredo do chat, no caso aqui do chat GPT e de outras ferramentas, são os comandos, tá? Sem dúvida alguma, tá? São os comandos. Quando você faz a pergunta certa para a máquina é tão completa que, assim, qualquer coisinha, qualquer desvio, qualquer coisa a mais que você perguntar, qualquer coisa a menos que você vai perguntar, isso pode influenciar e muito na sua resposta, seja ela para muito bom ou seja uma resposta mediana para fraca, tá? Então, ou seja, a gente tem que saber usar as perguntas, né? Como que a gente vai fazer as perguntas para a máquina dar as melhores respostas para o que a gente precisa, tá? Por isso que a gente vai fazer o seguinte, a gente separou aqui em 4 tópicos que vamos fazer assim, a landing page, neste caso, terá 4 tópicos, tá? O primeiro tópico aqui é quais direitos aqui eu vou colocar X
No caso aqui, a gente vai fazer uma landing page para advogado trabalhista, né? No caso aqui, vamos dar um exemplo de um advogado trabalhista aqui. Quais direitos um trabalhador pode ter ao sair da empresa, tá? E a gente pode fazer aqui, a gente pode colocar um outro tipo de pergunta aqui. Quem pode processar, pode entrar com um processo trabalhista contra uma empresa? Tá? Essa é uma outra pergunta que a gente vai fazer. Beleza? Perguntas e respostas frequentes sobre como entrar com processo trabalhista contra uma empresa. E um outro tópico aqui, como funciona entrar com o processo, tá? Ó, você pode fazer esses 4 tipos de perguntas você pode fazer, tá? Assim, você pode adaptar esse tipo de pergunta para o seu nicho. Você pode, por exemplo, eu atuo, por exemplo, na área do direito previdenciário, eu vou focar em LOAS, por exemplo, em dar entrada em LOAS, tal. Você pode adaptar essas perguntas. Por exemplo, uso campeão extrajudicial, fazer uma landing page somente com esse tema. Você pode também usar essas mesmas perguntas. Você pode adaptar essas perguntas para para todas as áreas de atuação que você for fazer. Por exemplo, na área tributária, na área trabalhista empresarial, enfim, você pode usar para todos, tá? E no caso que a gente vai fazer, simplesmente vai fazer as perguntas aqui, tá? A gente vai dar um comando aqui, por exemplo, aqui, ó. No caso aqui eu vou dar um comando aqui. Já vou dar esse comando inicial aqui já. Por exemplo, quais direitos um trabalhador pode ter ao sair da empresa, tá? Aí, no caso aqui, ao sair da empresa, um trabalhador, tal. No caso vai dar várias possibilidades aqui, a máquina vai começar a escrever, tá? Então, ou seja, isso pode demorar um pouco, mas sim, são respostas completas assim. E no caso aqui, ó, claro, a máquina que dá a resposta aqui, mas o especialista é você. Nesse caso aqui, você pode dar uma olhada aqui, você pode ver se realmente está de acordo mesmo, se de repente há algo mais para se complementar, ou se de repente precisa de mais algum ponto que é necessário complementar. Enfim, aí você vai fazendo o seu olhar, você pode fazer da forma como você achar melhor, tá? Então, eu vou salvar essa pesquisa aqui, tá? Vou deixar aqui de lado já. Ou você pode salvar aqui mesmo, vou deixar aqui de lado já. Quem pode entrar com um processo trabalhista contra uma empresa, tá? No caso, vou fazer essa outra pergunta. Um processo trabalhista pode ser iniciado com que relações, tá? Geralmente, trabalhadores contratados, ex-trabalhadores, representantes legais, um caso terceirizado. Você pode complementar que de repente um terceirizado pode entrar com uma ação trabalhista, tal. Enfim, eu vou deixar também esse texto aqui de lado também, tá? Perguntas e respostas frequentes, como entrar com um processo trabalhista contra uma empresa, tá? Vamos lá aqui. Aqui estão algumas perguntas e respostas frequentes. Quais passos iniciais para entrar com um processo trabalhista com uma empresa? No caso aqui, os passos iniciais podem variar dependendo do país. No caso aqui, a gente pode adaptar, claro, para a legislação brasileira. No caso aqui, a gente pode também fazer complementar, especificar. Em certos pontos aqui, a máquina vai dar algumas respostas mais genéricas aqui, no caso. Mas, no geral, pode ajudar muito. E além de ajudar também, você pode ter muitas ideias. De repente você pode ter um insight legal aqui nas respostas, você pode de repente direcionar o foco mesmo da sua landing page para um outro viés também. Isso também pode ser interessante, tá? Então eu vou separar essas respostas aqui também. No caso aqui, quais respostas eles deram aqui? Ó? Quais os passos iniciais? É necessário esgotar todas as opções? Quais os prazos para entrar? Quais os documentos? Quais os possíveis resultados, é necessário pagar taxas, enfim. Aí no caso aqui ele dá aqui em alguns países tal, enfim, no caso você vai precisar dar uma trabalhada aqui nessas respostas, tá? Beleza, vou deixar salvo aqui também.
No caso aqui, como funciona entrar com o processo, tá? Como funciona entrar. Vamos ver. No caso aqui, ó, enquanto a máquina vai dar a resposta aqui, no caso, a gente pode, aí, no caso, você pode pedir ao ChatGPT uma descrição sobre o seu escritório e tal. De repente você pode dar uns comandos iniciais aqui sobre o seu escritório, sobre sua experiência, enfim, e fala pro chat, me dê uma descrição profissional sobre o meu trabalho e tal. Enfim, é algo que você pode também fazer, tá? E também você pode... Isso aqui é um complemento, tá? De repente isso não seja uma estrutura necessária assim, para landing page nesse caso, tá? E também você pode também complementar com seus contatos. Aí esses contatos, claro, você não precisa pedir para o chat assim. É mais uma estrutura para a landing page, tá? Porque a landing page, no caso, você precisa, no caso, quais direitos, né? Para você mostrar uma oportunidade para quem entra na sua landing page. Como funciona entrar com um processo trabalhista com uma empresa e perguntas e respostas frequentes, né? Que no caso pode ser interessante. E claro, quem é sobre aquela parte sobre nós, né, no caso, sobre o seu escritório ou sobre você mesmo especificamente, e sobre a parte de contatos, né, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, seja por WhatsApp, seja por telefone, enfim, seja todos os meios de contatos, tá? Então vou deixar essa resposta salva aqui também, tá? Beleza? E vou deixar salvo aqui como funciona entrar com o processo, beleza? Ó, no caso, vou até criar um novo chat aqui. No caso, eu falei de uso capião extrajudicial aqui, vou dar até um exemplo aqui também. A gente falou sobre uma área de atuação específica, a gente falou para a área trabalhista, tá? Mas beleza, funciona também se a gente for fazer para um serviço muito específico também, por exemplo, vou pegar na área imobiliária, dentro da área imobiliária tem uso capião, e dentro do uso capião tem uso capião extrajudicial. Então, ou seja, vamos tentar fazer aqui uma landing page voltada para uso capião extrajudicial, tá? Então, no caso, vou fazer aqui, vou fazer essa seguinte pergunta aqui: como funciona a uso capião extrajudicial? Tá? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer, tá? A uso capião é um procedimento e tal. Beleza, aí vamos aqui os requisitos, tal, que são necessários, assistência jurídica. No caso, fala especificamente aqui sobre um advogado, de documentação, de requerimentos, e a máquina vai dando essas perguntas, tá? E no caso que eu vou entrar quem pode entrar com o processo, no caso que eu posso adaptar. Aqui é a mesma coisa também, que ele fala também de uma forma mais genérica aqui em alguns pontos aqui, né? Por exemplo, é importante destacar o procedimento dos requisitos da uso capião extrajudicial podem variar entre países, né? Então, ou seja, dentro de países, então, ou seja, ele dá uma resposta porque o banco de dados do ChatGPT, especificamente, é de 2021 e ele não é um servidor 100% brasileiro, assim, não tem um banco de dados 100% Brasil, então, ou seja, ele pode pegar muitas informações de outros países também. Então, ou seja, é bom sempre você não confiar, como a gente falou, usa o chat, a inteligência artificial como um assistente, não como alguém que você vai depositar toda a responsabilidade nessas ferramentas, tá? Então, qual que é a segunda pergunta que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a seguinte pergunta aqui: quem pode entrar com um processo de uso capião extrajudicial? Tá, ele vai dar essa resposta aqui pra gente também. Enfim, aí você também pode fazer da mesma forma, dos mesmos jeitos que você usou das outras perguntas, né, de trabalhista. Também você pode, no caso que ele fala do possuidor, do proprietário registral, enfim. E no caso também posso fazer como funciona entrar com um processo de uso capião extrajudicial. Eu não sei se... Vamos ver aqui. Contratar um advogado, no caso que ele já fala já bem expressamente.
documentação aqui ele dá um pouco mais de detalhes, por exemplo, aqui, ele falou aqui no caso de como funciona, ele falou de forma mais genérica aqui, mas aqui ele fala um pouco mais detalhada aqui de planta, de certidões, enfim, preparação, de apresentação, de análise, enfim. E no caso aqui eu vou complementar também aqui como perguntas e respostas frequentes sobre uso CAP extrajudicial. Perguntas e respostas, vamos ver qual que serão as respostas, certamente e tal. E aí isso aí ele vai formular essas respostas aqui pra gente também, o que como a gente já pergunta, a gente já até mesmo isso aqui a gente pode omitir nesse caso aqui, né, que a gente já tinha falado aqui em cima, mas é algo também que de repente a gente pode avaliar em cada situação, se a gente colocar as respostas, se a gente de repente já foi dito ao longo da landing page, enfim. E a gente vai formulando esses textos, tá? Bom, mas enfim, tá? Aqui vai dando as respostas aqui, você vai ver que dão 8 respostas aqui. De repente a gente pode até em todas as fases aqui, por exemplo, você pode pedir para a máquina aqui se aprofundar. Aqui, você pode colocar aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Pode me dar mais 2 perguntas e respostas frequentes sobre esse tema? Claro que dá umas 2 respostas frequentes. Posso solicitar uso campeão se houver co-proprietário do imóvel e tal. Então, ou seja, você pode, até mesmo se de repente alguma dessas respostas você não gostou, ou se você quer ter uma outra ideia, enfim, você pode. É praticamente infinito aqui. Você fala assim, eu quero mais 3 perguntas e respostas frequentes sobre uso campeão extrajudicial. A máquina vai dar para você, tá? E no caso aqui a gente pode até brincar, fazer outras perguntas aqui. Se me dê quais são os 3 passos mais importantes do processo de uso CAP extrajudicial, tá? Enfim, a gente pode também, vamos ver quais são as respostas aqui, reunião e preparação da documentação, tal, elaboração de requerimento e apresentação ao cartório de registro de imóveis, e número 3, análise e registro da uso capião extrajudicial. Maravilha, esse aqui, então, ou seja, vale ressaltar, é fundamental. Então é isso, tá? Então, ou seja, a gente pode, são inúmeras possibilidades, tá? A gente pode, mas assim, quando você for formular o texto da sua landing page, basicamente use essas 4 perguntas, tá? Quais os direitos de uma pessoa, como funciona para uma área específica, tá? Quem pode entrar com o processo, seja ele de divórcio, seja ele como a gente mostrou de uso capião, seja ele como processo de demissão por justa causa, enfim. Perguntas e respostas frequentes também, que é algo também que é muito importante também, que a gente sempre recomenda para os nossos clientes também, quando a gente cria as landing pages, é uma sessão bacana também de ter na landing page. E como funciona entrar com um processo especificamente da área de atuação, da área de atuação em questão, tá? Como a gente falou aqui na área trabalhista, como a gente falou na área de uso capião extrajudicial, e você pode fazer perguntas ilimitadas aqui para a plataforma, você pode pedir mais ideias, você pode pedir novas sugestões, você pode pedir para a máquina elencar em tópicos ou falar em 5 passos, enfim, você vê que aqui as possibilidades são muito grandes. E como a gente falou, é um excelente assistente para a gente criar, para a gente produzir conteúdo, para a gente criar novas coisas, e para a landing page não é diferente, tá? Então a gente já está usando aqui em alguns projetos, e você também pode usar também de maneira mais estratégica, usando aqui, como a gente falou, o segredo é esse aqui. Se de repente uma mensagem que tem que ficar cravada para você na sua memória, é essa aqui, ó. O segredo da inteligência artificial, mais especificamente nesse caso aqui do ChatGPT, são os comandos, tá? Os comandos que mandam, os comandos que ditam a regra, tá?
Como a gente falou lá no início, não é somente você simplesmente jogar aqui, me escreve uma estrutura de uma landing page trabalhista, não, é você ir passo a passo. A gente, nesse caso aqui, passo a passo, é seguir por esses 4 tópicos principais aqui, beleza? Bom, pessoal, nosso recado é esse, tá? Nosso vídeo é esse aqui. E se você também quer que a gente faça a sua landing page, crie a sua landing page, coloque esses textos aqui no ar com uma estrutura profissional, com um layout profissional, para que a sua landing page consiga e atinja resultados que você deseja no seu escritório de advocacia, através de anúncio online, né, através da sua presença online. Clica aqui no primeiro link na descrição, fale com a nossa equipe lá pelo WhatsApp, que com certeza a gente vai ter um maior prazer em poder ajudar o seu projeto também. A gente já atendeu mais de 700 advogados de todo o Brasil e no mundo, e com certeza a gente vai ter a maior honra em atender o seu escritório também, beleza? Então clica aqui no primeiro link na descrição, fale lá com a nossa equipe e a gente vai fazer a sua landing page do seu escritório em até 2 dias, beleza? E, claro, caso esse vídeo atendeu a sua expectativa, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também dar aquele like também, que com certeza nos ajuda ao YouTube entender, o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante, que você gostou e que esse vídeo alcance e cada vez e mais pessoas, beleza? A gente fica por aqui, um abraço, até a próxima e tchau!